o casamento da minha irmã me deixa com tanto ciúme. Eu amo minha irmã, ela é minha melhor amiga, mas toda vez que a visito, o carinho do marido dela por ela só me faz sentir triste por dentro. Finjo que mal posso esperar para voltar para casa ao lado do meu marido, mas é uma mentira. Me sinto tão feia perto dele. Uma vez, tentei perguntar a ela qual era o segredo deles, e ela riu e deu de ombros. É fácil para eles. Quando minha irmã e eu éramos solteiras e na faculdade, costumávamos nos arrumar e sair às vezes. Maquiagem e roupas fofas, e atraíamos muita atenção dos homens. Sinto muita falta desse tempo. Me sinto culpada até por dizer isso, porque sei que só deveria querer a atenção do meu marido. O segredo é que ele não me toca desde que fiquei grávida do nosso filho há 6 anos. Sinto tanta vergonha. Meu marido e eu nos conhecemos no último ano da faculdade e namoramos à distância por causa de nossas carreiras até nos casarmos. Nossa vida sexual era boa, mas pouco frequente. Foi realmente difícil porque eu sempre tive um alto desejo sexual. Quando nos casamos e eu engravidei, o sexo parou. Talvez ele simplesmente não se sentisse atraído por mulheres grávidas. Minha família continua perguntando quando teremos mais filhos, e eu só tento mudar de assunto ou digo que um é suficiente para nós. Mas, na verdade, eu queria pelo menos um irmão para o meu filho. Costumava tentar iniciar o amor com frequência, e ele mudava de assunto ou dizia que estava ocupado com algo. Quando eu estava grávida, me sentia tão excitada, e ele dizia: "Você é mãe agora e não deveria agir de forma sexy." Eu achava que ele estava louco por isso. Mas ele dizia que estava preocupado com o bebê. Ele me beija na bochecha ou na testa, e isso é tudo em termos de afeto. Tivemos várias brigas sérias sobre sexo, mas acabo me arrependendo de ter tocado no assunto. Eu durmo no sofá e cuido das minhas próprias necessidades amorosas. Será que é assim que as coisas têm que ser? Será que ele nunca vai se sentir atraído por mim porque sou mãe? Meu corpo é praticamente o mesmo de antes. Existe algo que eu possa fazer? Sinto mais ressentimento a cada dia. Fico sonhando acordada com sexo e depois só choro. Penso muito em divórcio. Me sinto tão culpada. Sinto que dei a ele todos os meus anos de juventude e ninguém vai me querer se eu deixar. Desculpe por como você se sente. Eu entendo, mas você tem que saber que não é você. 6 anos parecem muito tempo, mas não é. Você é linda e não é você. Eu sei porque também não sou eu. Estou casado há 39 anos, aniversário há 2 dias, e não tenho sexo há mais de 30 anos. Eu tentei de tudo e me bati em todos. Eu posso lidar com minhas necessidades sexuais sozinho. Estou apenas entrando em contato com você para dizer verdadeiramente: não é você, é ele. Você ainda está tentando e ele não. Há muitos de nós aqui para quem você pode enviar mensagens para falar sobre isso. Conhecemos essa solidão intimamente e podemos permitir que você libere um pouco da dor. Tenho quando meu peito parece um buraco negro e isso ajuda. Estou enviando a você toda a energia que posso, então, por favor, olhe no espelho e diga: eu sou linda e não sou eu. Já se passaram 6 anos, seu sexo já era pouco frequente, ele não sente nenhuma atração sexual por você, e você dorme no sofá? Apenas saia. Ele não está mais atraído por você sexualmente, ao que parece. Se você não quer continuar em um casamento sem sexo, você deveria se divorciar e seguir em frente. Você ainda pode conhecer outra pessoa e começar uma nova vida para si mesmo. Vocês podem ser pais felizes, pelo menos. Ele pode estar te traindo, mas meu palpite é que seu casamento já acabou há algum tempo. Pelo menos o sexo nele. Não sei por que você ainda é casada. Eu sou babaca por terminar com minha ex e achar ela nojenta por isso? Eu, há 32, estava com minha namorada, há 30, e agora ex, há 4 meses. Ela mora em Floripa e eu em São Paulo. Nos conhecemos e nos aproximamos muito rápido e intensamente, nos falando todos os dias desde o início. Na primeira vez que ficamos,
Ela voltou para Floripa no dia seguinte e avisou que em 2 semanas tinha uma oportunidade de vir para um evento profissional durante a semana toda, mas que era um pretexto para passarmos a semana juntos. Como tivemos uma conexão forte, aproveitei e pedi para ela estender também e ficar pelo fim de semana, e iríamos para Campos do Jordão passar o fim de semana. Passamos a semana juntos, viajamos juntos e continuamos nos vendo com bastante frequência e logo começamos a namorar. Durante esse período, tivemos conversas bastante abertas sobre nosso passado, desde que nos conhecemos, e ela perguntou se eu havia ficado com alguém depois que a conheci. Disse que sim, que no dia seguinte à primeira vez que ela foi embora, fiquei e fiz amor com uma menina com quem eu ficava de vez em quando, mas depois disso não nos falamos mais. Preferi ser transparente para que ela tivesse a opção de conviver com isso ou não. Perguntei o mesmo a ela, e ela disse que não ficou com ninguém desde que nos conhecemos e desde umas 2 semanas antes. Acontece que, há umas 2 semanas, notei que um cara que tinha ela em comum sempre via meus stories com ela no Instagram, e em uma ocasião aleatória perguntei quem era. Ela foi pega de surpresa e respondeu que só tinha mandado mensagem para ele porque o irmão mora fora e ela quis ser solidária com o imigrante. Eu nem sabia da mensagem, mas ela deve ter achado que eu tinha sabido de algo e falou que só ficaram 2 vezes e eram amigos. Fiquei indignado que ela tenha mandado mensagem para um cara com quem ficava para saber do irmão que ela nem conhece, namorando comigo e na minha casa. Pedi para ver a tal conversa, e ela disse que apagou. Long story short, descobri que na verdade eles ficaram várias vezes, fizeram amor no dia anterior ao que me conheceu e deu bolo no cara para ir na festa em que nos conhecemos. Trocavam nudes e faziam amor direto. Também descobri que na semana em que supostamente ela veio ficar comigo para irmos para Campos no fim de semana, ela saiu com ele em um dia em que sumiu, alegando happy hour com clientes importantes. Ela confirmou tudo isso, mas não sem antes inventar 4 ou 5 histórias diferentes antes de admitir depois de muito interrogatório, e jura por Deus que não fez amor com ele também nesse dia. Tudo bem que não estávamos namorando nessa época, mas ela teve várias oportunidades de falar a verdade e mentiu, além do fato de ter mandado mensagem para o cara, a cujo teor verdadeiro nunca vou saber, namorando comigo e na minha casa. A cereja do bolo, em revendo as mensagens do dia para analisar o contexto, notei que no dia em que eles saíram e que 2 dias depois tínhamos a viagem marcada, ela me ligou e não atendi porque estava trabalhando. Ela disse que só queria ouvir minha voz antes de ir para o happy hour porque estava com saudades. Isso enquanto esperava o cara buscá-la no hotel. Segundo ela, o date foi horrível, porque nesse momento teve certeza de que queria ficar comigo. O curioso é que entre ele buscá-la e ela mandar mensagem falando que tinha chegado no hotel, passaram 5 horas, e não acredito que alguém passe 5 horas em um date com alguém que, segundo ela, foi horrível e não tendo rolado nada além de um jantar. Falei que ela é nojenta e desleal, que nunca confiaria nela depois de tanta mentira, e agora ela fica mendigando para voltar, dizendo que se arrependeu. Mas agora acho ela uma sem futuro. Nel. O problema nem foi a mensagem em si, somente isso seria ok, mas claramente ela estava querendo manter contato com esse cara, sendo que simultaneamente estava namorando com você. Se a mensagem não tivesse nada demais, não haveria razão para apagar. Aliás, me parece que ela confessou por achar que você tinha lido algo, então não faz sentido ela ter apagado. Talvez seja mais uma mentira. Enfim, mentira é uma atitude nojenta que gente nojenta comete. Cara, acho que o pior de tudo não é ela ter feito o que fez, até porque vocês não namoravam e tal. Mas todas as mentiras fazem a gente perder a confiança totalmente, e é impossível voltar 100%. Tenho uma namorada que mentiu para mim antes de iniciarmos o relacionamento porque ela sabia que se tivesse contado a verdade, eu não teria namorado com ela. Depois que eu descobri tudo, eu não consegui terminar. Mas já fazem anos, e até hoje eu ainda não confio 100% em nada que seja relacionado à primeira mentira. O ganho de peso da minha parceira me desanimou completamente e eu me odeio por isso. Isso é difícil de postar. Eu sei que terei que falar sobre isso com ela novamente, mas acho que gostaria de saber um pouco mais de alguém que possa ter passado pelo mesmo. Desculpe se isso é longo. Meu parceiro, 25M, 22F, e eu estamos juntos há quase 4 anos.
Quando nos conhecemos através de um aplicativo de namoro, a química foi instantânea. Depois dos primeiros meses saindo juntos, eu sabia que ela era realmente diferente das outras garotas. Ela é a alma mais genuína, solidária, atenciosa, afetuosa e engraçada que eu conheço, e nunca conheci ninguém com quem eu pode imaginar um futuro tão vividamente. Ela é ótima. Quando nos vimos pela primeira vez, nossa vida sexual era selvagem. Não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente eu era um cara solteiro naquela época, e ela também. De qualquer forma, cerca de um mês depois de se conhecer pela primeira vez, ela perdeu o cabaço comigo. Depois disso, ficamos bastante apaixonados. O corpo dela nunca me incomodou na época, claro, ela não estava em forma nem nada, mas nada que me preocupasse, mesmo sendo um cara que gosta de fazer exercícios, estou na academia de 3 a 5 dias por semana. Comecei a notar mudanças nela há cerca de 1 ano e meio de relacionamento. Apenas pequenas coisas, um pouco de gordura na barriga aqui, os braços estavam ficando um pouco mais grossos, mas eu realmente não me importei. Meu ex anterior também ganhou um pouco de peso na última parte do nosso relacionamento, mas isso não afetou muito as coisas na época. Então, afastei todos os pensamentos negativos que tinha sobre o ganho de peso da minha namorada, afinal, ela é minha parceira de vida e parece desaparecer para todos com o tempo, certo? Avance cerca de 1 ano. Comprar roupas se torna um desafio para ela. 9 em cada 10 lojas simplesmente não funcionam para ela como antes, o que a deixa compreensivelmente chateada. Ela começa a usar roupas maiores e mais largas para esconder a barriga e compensar a proporção entre cintura e pernas. Não há nada de errado com isso, todos temos que trabalhar com o que temos. Mas nunca consegui ser solidário com alguém que reclama de uma situação que está totalmente sob seu controle. É claro que eu nunca gostaria de ser um idiota sobre isso, mas sou só eu. No início deste ano, ela se pesou na minha frente depois do banho. Tenho cerca de 1,80 de altura e na época pesava 165 libras. Ela é significativamente mais baixa do que eu, com cerca de 5 ou 3, mas pesava exatamente o mesmo. Não pude deixar de sentir desprezo, especialmente depois que ela, de brincadeira, tentou me cumprimentar depois disso. Ela deve ter ganhado pelo menos 30, 40 libras desde que nos conhecemos. Eu amo tudo sobre sua alma. Nenhuma dúvida sobre isso. Mas minha atração física por ela estava realmente começando a diminuir, e certamente não estava sendo ajudada pelo fato de eu saber que sua dieta e seus hábitos diários nunca eram os melhores. Naturalmente, tivemos algumas conversas sobre isso. Fiz o meu melhor para abordar essa questão de um ângulo pragmático, mas amoroso. Ela é uma humana para ser amada, não uma boneca para ser consertada, e fiz questão de tranquilizá-la sobre isso. No entanto, ao abordar esse assunto algumas vezes, aprendi 3 coisas, nenhuma das quais me trouxe qualquer alívio. Este é um assunto muito delicado para ela. Ela basicamente recorreu à aceitação da **** porque é o método de enfrentamento menos autodestrutivo, dada sua saúde mental. Honestamente justo, mas me impediu de falar mais sobre esse assunto sem ramificações sérias. Se não podemos conversar sobre isso, o que acontecerá? Ela afirma que algum dia quer ficar em forma, principalmente antes de ter filhos, mas não tem dinheiro, tempo ou transporte para isso no momento. Estou disposto a oferecer clemência, mas não neste caso. Ir à academia é uma coisa, ingerir calorias é outra. Como você pode esperar controlar uma família se não consegue nem controlar sua própria vida ou o que coloca em seu corpo? Nunca fez sentido para mim. Ela sabe que não gosto de garotas maiores, deixei isso tão respeitosamente quanto pude na primeira conversa séria que tivemos sobre esse assunto, e está preocupada que eu perca a atração por ela. Não tenho coragem de dizer a ela que o navio partiu. Eu gostaria que fosse diferente. Verdadeiramente. Sinto-me atraído literalmente por todas as partes dela, menos pelo corpo,
e odeio não poder me forçar a sentir atração física e sexual por essa garota com quem estou tão conectado, tudo por causa de uma preferência estúpida de peso. Ficou tão ruim que fico com ciúmes pra ser ***** quando vejo caras com menos do que eu com garotas mais atraentes. Parte de mim honestamente se pergunta se eu me estraguei por namorar garotas no passado que eram fisicamente aptas e bonitas. Agora fazemos sexo talvez 1 ou 2 vezes por mês, e quase nunca início. Simplesmente não sinto desejo por ela como antes. Conseguir e manter uma ereção é difícil e não tenho vontade de olhar para ela quando ela está nua. Parte de mim honestamente pensou em acabar com isso só porque acho que ela merece coisa melhor e ela merece alguém que esteja tão atraído por ela quanto ela por eles. Mas até o pensamento dói demais. Olhando de lado, ela é realmente uma em 1 milhão e eu a amo mais do que tudo. Eu li quase todas as postagens em todos os subreddits sobre esse assunto. Estou bem ciente de que receberei a mesma miríade de respostas, pessoas me chamando de PDV gordofóbico, pessoas me dizendo para terminar com ela porque ela merece alguém melhor. Estou preparado para isso e, acima de tudo, rejeito abertamente esses comentários. Estou cansado de fingir que o amor e a atração sexual não são exclusivos. Estou farto de sentir vergonha por ter uma preferência tão simples. Mas o fato de que minhas escolhas se resumem em ou terminar ou começar a me masturbar o está me matando por dentro. Eu a amo loucamente. Mas não tenho ideia de para onde ir a partir daqui. Editar, também estou bem ciente de que a aparência desaparece com o tempo devido à idade, gravidez, etc. Meu parceiro e eu temos 20 e poucos anos. O argumento da aparência desbotada ou absolutamente não se aplica aqui. Você não pode evitar o que o atrai ou não. Se você pudesse escolher, tenho certeza que escolheria. Se isso está afetando sua vida sexual e ela está percebendo insatisfeita com isso, você deve contar a verdade, da maneira mais gentil e gentil possível. Você precisa enfatizar que se trata da sua atração e não da atratividade dela. Não vou mentir, isso pode muito bem acabar com o seu relacionamento, mas a dor de ouvir a verdade não é nada comparada à dor e ao dano de viver em um banco de dados sem respostas a longo prazo. Se contar a verdade não encerra o relacionamento e ela deseja apoio para perder peso e ficar saudável, a melhor maneira de apoiá-la é não lhe dar todos os tipos de conselhos sobre exercícios físicos ou dieta. Em vez disso, pergunte quais são seus desafios e ajude-a a encontrar maneiras de superá-los. Coloque mais ênfase no progresso do que em estagnações ou retrocessos. É fácil, como uma pessoa em boa forma que nunca foi obesa, pensar que perder peso ou ficar em forma é o mesmo que manter. Simplesmente não é. Os desafios são diferentes e são uma merda. Digo isso como uma mulher de meia idade que perdeu 150 libras e manteve isso por vários anos antes que o bloqueio acabasse com tudo. Como alguém que acabou de postar aqui sobre meu marido não se sentir atraído por mim depois do meu ganho de peso, por favor, deixe-a. Tenho a forte sensação de que meu marido sentia o mesmo, mas ele sacrificou sua atração por mim pelas minhas boas qualidades. O dano que você causará à autoestima dela será irreversível, caso ainda não o tenha feito. Eu sou o babaca por querer terminar para curtir a vida de solteiro? Eu, AH, 25, e ela, AM, 22, estamos juntos fazendo há pouco tempo 8 meses, sendo que 6 são de namoro oficial. Conheci ela logo após ter sido aprovado em MED e era encantado por ela, na época. Achava-a uma moça estudiosa, de boa família, boa índole, coração sincero e uma mulher madura, não menina imatura. O grande problema que sempre tivemos foram nossos desentendimentos. No início eu ainda tinha inseguranças que carregava de relacionamentos passados, sendo que o maior deles era me magoar nesse relacionamento como me magoei nos anteriores. Isso me levou a ter comportamentos evitativos, como por exemplo, quando engatávamos em discussão e de cara eu não conseguia resolver aquilo, eu já achava que a solução seria terminar. Eventualmente, eu reconheci minhas falhas e prometi que melhoraria. E assim o fiz. Eu melhorei como pessoa e como parceiro, me tornei mais calmo, mais confiante e mais paciente.
Passei a evitar discussões e prometi a mim mesmo que só faria caso de algo caso eu fosse desrespeitado, o que também o fiz. Por outro lado, no entanto, enquanto eu melhorei, ela pareceu ter piorado. Isso se tornou nítido para mim quando ela começou a ter certos comportamentos agressivos nas discussões como eu tinha antes. No início, como eu ainda carregava a culpa pelas discussões que eu causei no passado, eu relevei e permaneci calmo. Tentei entender o lado dela e assegurar que faria o que fosse possível para resolver qualquer questão que estivesse em jogo. Mas isso escalou a tal ponto que em 2 vezes específicas que me lembro, eu não a reconheci, a de tão ignorante que ela foi comigo. Além disso, eu percebi outro lado dela, um lado mais dependente e pouco experiente em relacionamentos. Como assim? Ela espera que eu às vezes adivinhe o que ela está pensando e me coloque à pronta disposição para atender o que ela quer. Ela demanda, às vezes, muita atenção minha e isso me desgasta até certo ponto. Não que eu não goste da companhia dela, é só que parece que eu não consigo acompanhar o ritmo dela. Existe uma dificuldade bem grande de dizer não para ela, pois quando eu digo, ela faz cara feia ou fica insistindo até eu mudar de ideia. Isso já levou eu a fazer coisas que eu não estava tão afim assim e acabar gerando discussão porque ela achou que eu estava estragando o passeio. Fora isso, tem outra questão, e não fizemos amor. Ela é virgem e eu decidi esperar ela se sentir confortável, mas eu tô com uma vontade avassaladora de fazer amor faz tempo e, apesar de já termos melhorado nessa questão de pegação, eu não vejo a gente tendo nossa primeira relação dentro de alguns meses. Tudo isso foi um peso muito grande, de tal forma que aquela admiração que eu sentia por ela foi diminuindo, a ponto de ser totalmente diferente de quando eu conheci ela. Ela é uma garota legal, bonita, estudiosa, mas não tão madura assim. A questão sexual pesa porque eu já nem sinto mais tanto tesão nela, ela mesma admite que o tesão dela é baixo e ela pensa mais em amor por causa da nossa relação. Boa parte do que eu comentei aqui foi um desgaste enorme para resolver e, digo que muitos desses aspectos melhoraram bastante, mas o que resta depois disso é só eu cansado e me perguntando se realmente gosto dela. Por isso a vontade de terminar e pegar outras garotas veio forte nos últimos 1 mês e meio. Ela é uma moça legal, mas não sei se gosto mais tanto dela como antes, nem se tenho energia para resolver outro impasse grande como esses que já aconteceram. Eu não sou uma pessoa da cachorrada. Se eu terminar, eu vou fazer amor com algumas meninas, com certeza, mas minha tendência seria buscar depois um outro relacionamento com uma pessoa que seja mais madura e compatível comigo, talvez. Meus maiores receios são magoar ela, a me sentir errado, insensível, babaca, ou me arrepender depois. E é isso, eu sou o babaca por querer terminar pra curtir e buscar outro relacionamento depois? Não. Não sei por que alguém te consideraria babaca. Talvez você esteja procurando por validação, haha. Mas é uma observação madura da sua parte perceber como suas percepções sobre ela e o relacionamento mudaram e que você quer ter novas experiências. Você já sabe o que quer fazer. Neo, babaca eu seria se chifrasse ela. Como não é o caso, não se culpe. Mas, na minha opinião, você tem que aproveitar um pouco mais antes de namorar sério de novo. Não precisa ser o galinhão, mas ter um tempo para si na faculdade é muito importante, seja para estudar ou fazer outras coisas. Às vezes, um namoro atrapalha. Estar solteiro não tem problema nenhum. Você está amadurecendo, aproveite esse momento. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.